Será que você pode olhar para quem está pertinho de você e dizer para ele que honra adorar a Deus ao seu lado? Que honra poder ouvir a palavra de Deus ao seu lado. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, versículos 32 a 42. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 32 ao versículo 42. Você tem uma Bíblia aí? Palavra de Deus. Eu sei que você pode ser alimentado por ela agora. Essa palavra é linda, ela é poderosa. Eu sei que ela vai te alcançar. Marcos 14, do 32 ao 42. Jesus no Getsêmani. Então, foram para um lugar chamado Getsêmani. Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. E começou a ficar aflito e angustiado. E lhe disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível fosse, afastada dele aquela hora, E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Pai, aplica essa poderosa palavra ao coração de cada família agora. Ministra os tesouros escondidos nessa palavra ao meu coração e ao coração de cada filho que a ouve. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. O tema dessa palavra é Getsêmani. Na verdade, a palavra Getsêmani significa lugar de prensa. Lugar onde é prensado e extraído azeite. Eu poderia chamar e denominar o nome da mensagem somente Getsêmani, mas também poderia dizer que o tema seria pressionados para gerar azeite. Já que Getsêmani é exatamente isso, pressão para a extração de azeite. Olhe para quem está perto de você e diga assim: Deus quer te pressionar para extrair azeite de você. Você crê nisso? Amém? Essa é uma palavra de pressão. E talvez você pense aí, não é hora de recebermos palavras de pressão. Não é a palavra. Na verdade, tudo que estamos vivendo,
Tudo ao nosso redor está gerando uma pressão sobre nós. Toda a realidade do Brasil nessa hora gera uma pressão no nosso coração. Mas por que Jesus levaria os seus discípulos para um lugar de pressão? Por que Jesus sai ainda à noite e leva os discípulos para o Getsemane? Eu fiquei me perguntando, e talvez você também se pergunte. E uma das coisas que veio como resposta para o meu coração é que o Getsemane era um lugar comum para Jesus. Ele costumava ir lá. Era um lugar rotineiro para Jesus, porque ele sempre estava orando lá. Por que Jesus leva os discípulos para o Getsemane? Porque ele quer os discípulos onde ele está, onde ele passava. Ele quer que os discípulos experimentem do que ele vivia, do que ele vivia. Sabe o que Deus espera de você e de mim? Nesse tempo de tanta pressão, Ele espera nos colocar em lugares onde Ele mesmo consiga extrair o mais puro azeite da nossa vida. Ele vai te levar e me levar a lugares por onde Ele já passou. Jesus foi duramente pressionado e levou os seus discípulos para isso, para que eles pudessem também ter experiências profundas com Deus. Existem algumas coisas aqui no Getsemane que me chamaram a atenção. Algumas coisas nesse lugar que eu poderia declarar e dizer: esse é um lugar de, além de ser um lugar de pressão, esse era um lugar de níveis espirituais. Jesus começou a mostrar aos discípulos que existiam níveis maiores do que aquilo que eles já tinham vivido até agora. Ei, querido, olhe para mim. Deus olha para você e para mim, e Ele sabe exatamente os níveis que nós suportamos de pressão. Ele sabe até onde nós vamos conseguir chegar. E Ele sabe ainda melhor do que eu e você aonde nós podemos chegar. As pressões de hoje nos levarão, nos remeterão para lugares mais altos. Você crê nisso? Receba isso em nome de Jesus. Toda pressão que o Espírito de Deus permitir que eu e você venha viver, é porque Ele deseja mudar o nível da nossa história de cristianismo, da nossa história de fé, da nossa história na caminhada com Ele. Venham. Ele chamou os discípulos, os 12 o acompanharam, e ele diz no versículo 32: sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. Vão com Jesus os 11 discípulos. Os 11 estavam ali ao lado dele, e ele diz o seguinte: fiquem aqui sentados, e eu vou bem ali orar. Só tem um detalhe. Quando Jesus diz isso, Ele chama 3 amigos mais próximos, 3 que topavam acompanhar Jesus para qualquer lugar. Pedro, Tiago e João, venham comigo. E Ele leva os 3 para um outro lugar, para um outro nível. Olha para eles e diz: agora vocês também ficam, vigiem comigo. Olhe para quem está perto de você e pergunte para ele: onde você está? Com os que simplesmente estão sentados? Ou com aqueles que Jesus chama para vigiar com Ele? Só tem um detalhe aqui. Vigiar é o mesmo que observar com atenção. Observar firmemente. Jesus diz para os discípulos que ficaram lá, a maioria, o povão: fiquem aí, sentem. Diz para os mais íntimos, para os que já tinham um nível espiritual maior, diz para eles: agora vigiem comigo. Olhem como é que eu faço quando eu sou pressionado. Prestem atenção como eu me comporto quando pressões são geradas sobre mim. E então ele deixa os 3 ali.
e ele segue para um lugar mais adiante. Terceiro nível, esse era o nível de Jesus. Jesus não fica no raso com o povão. Jesus não fica com os discípulos mais dedicados e amigos no peito. Jesus vai para um lugar ainda mais profundo. Ele vai para perto do Pai. Ele vai para um lugar a sós. Ele vai para um lugar secreto. Ele vai para um lugar onde ele sabe que ele vai ser pressionado duramente. E ele então diz para os discípulos: olha, fiquem aqui, porque eu estou aflito, eu estou angustiado, há algo muito forte dentro de mim. Jesus abre o coração para aqueles três. Jesus diz o que está acontecendo com ele naquela hora. Ei, querido, família, para quem você abre o seu coração na hora da pressão? O Getsemane é esse lugar de pressão. Para quem você rasga a sua alma nessa hora? Não foi para o povão, não foi para a multidão, não foi nem mesmo para os próprios discípulos, mas que era um grupo maior, que Jesus abriu a sua alma e disse: eu estou aflito, eu estou em angústia. Não, Jesus chama os amigos mais próximos. Que você tenha amigos próximos, pessoas que você respeite espiritualmente, pessoas que tenham autoridade sobre a sua vida. Vigiarem com você, quando você se sentir pressionado, essa é a hora perfeita de você chamar pessoas para guerrear junto contigo. E Jesus faz isso: venham, guerreiem comigo, porque a minha alma está aflita. Você já pensou aí, por que será que Jesus estava tão aflito? Por que será que Jesus estava em angústia, a ponto de dizer que ele estava com a alma profundamente triste e numa tristeza mortal? Irmãos, isso é muito sério. A nossa geração, ela tem vivido dias de muita pressão emocional. E as pessoas, elas estão recuando por causa das pressões. Elas se sentem angustiadas. Elas se sentem totalmente entristecidas, aflitas. E Jesus, ele também se sentiu assim. Mas qual foi o motivo que gerou isso no coração de Jesus? Quais são as coisas que geram aflição no seu coração, angústias na sua alma? Eu quero lembrar você, por que Jesus estava aflito, e ele compartilhou com os três. O motivo de Jesus estar aflito e angustiado com dores de morte é porque ele sabia que daqui a pouco tempo o pecado de toda a humanidade repousaria sobre os seus ombros. A iniquidade de toda uma geração seria lançada sobre os seus ombros. E sabe o que isso significa, querido? Que ele seria afastado do Pai. O que deveria causar aflição na alma dessa geração é viver longe de Deus, é viver pecando contra Deus. Um só momento em que Jesus começou a pensar que ele seria afastado do Pai, isso afligia a sua alma. Por que será que a nossa geração não chora mais quando peca? Por que você e eu, nós não ficamos aflitos quando erramos para com Deus? Por que a nossa alma não fica angustiada quando não obedecemos a sua voz? Nós ficamos angustiados quando não temos coisas. Nós ficamos angustiados quando não conquistamos o que queremos. Ficamos angustiados quando não recebemos o que pedimos. Mas precisamos nos arrepender disso. Ei, famílias, em nome de Jesus, comecem a pedir a Deus, chorar e lamentar por todas as vezes que pecamos e nos afastamos de Deus, porque isso sim deveria gerar tristeza profunda na sua alma e na minha alma. Oh, Deus, tem misericórdia dessa geração. Tem misericórdia de nós. Será que as nossas motivações não estão trocadas? É bem verdade que muita coisa nos aflige. É verdade
que coisas sérias acontecem conosco. E tristezas profundas são geradas dentro de nós. Só tem uma coisa. Ei, presta atenção no que eu quero te dizer agora. Se todas as vezes que você e eu, que nós nos sentirmos pressionados por alguma dor, por alguma falta, por alguma perda, por alguma ausência, por alguma situação difícil, se você e eu nos angustiarmos até o ponto de querer morrer, nós estamos nos rebelando contra o Criador. As dores e aflições nunca vão vir sobre você e sobre mim para nós desejarmos a morte, e sim para desejarmos viver e viver ao lado dele, com o socorro dele, abraçado por ele. Sabe o que eu preciso desejar? Eu preciso desejar mais dele. Você precisa desejar mais da companhia dele, já que companhias tão maravilhosas nos são tiradas da terra. Se você não aprender, e eu não aprender a fazer dele a melhor e a maior de todas as companhias, nós ficaremos fracassados nas pressões que enfrentamos. Oh, Deus, tem misericórdia de nós. Getsemane é esse lugar. É esse lugar. Jesus foi feito maldição em seu lugar e em meu lugar. E por causa disso, a sua alma estava aflita. Getsemane é o lugar onde Jesus chama os discípulos para aprender com ele. Olhe para quem está perto de você agora e diga para ele: o Senhor Jesus te chama para aprender com ele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, diz o Senhor. Olha o que Jesus fez. Está pressionado? Corre para o joelho. Corre para o seu secreto. E sabe o que a palavra diz? Que gotas de sangue saíam dos seus poros. Tamanha era essa angústia. Você acha que a depressão que você sente foi maior do que a dor que Jesus sentiu, suando gotas de sangue? Todos concordam sobre essa terra, de que a dor emocional que Jesus sentiu foi a mais forte já sentida por um ser humano. E por quê? Será, querido, que o que você viveu foi maior do que o que Jesus viveu e experimentou por você e por mim? Que tipo de pressão Jesus passou? Eu quero te lembrar algumas pressões que Jesus passou. Jesus, ele chama esses discípulos para orar, e ele volta para eles a primeira vez e os encontra dormindo. Como você se sentiria se você chamasse pessoas para te ajudar a vigiar com você, na hora em que você está angustiado, e você encontrasse essas pessoas simplesmente dormindo, a hora que deveriam estar te ajudando? Será que isso não é pressão? Ele olha para todos e pergunta exclusivamente para Pedro: Simão, você não conseguiu vigiar 1 hora comigo? Por que Jesus fala diretamente com Simão? Você já pensou sobre isso? É porque ele tinha recebido uma missão de Jesus. E logo depois a gente vai entender quem era o apóstolo Pedro. Jesus cobra de você e de mim no nível em que Ele quer nos colocar. Se você está se sentindo muito cobrado por Deus, ei, querido, comece a glorificar. Comece a adorar o nome dEle, a exaltá-lo, porque provavelmente Ele está confiando coisas grandiosas nas suas mãos, nas minhas mãos, e a cobrança vai ser no nível daquilo que Ele quer colocar ou já colocou nas nossas mãos. Pressões são geradas, e se você não quer viver pressão, você nunca vai viver o dia da exaltação. Todos que são humilhados, a palavra diz que são um dia depois exaltados. Você quer viver o dia da exaltação, o dia da honra? Então aprenda a ser pressionado, humilhado, cobrado por Deus. Jesus vai ali e cobra 3 vezes aos discípulos: por que vocês não estão vigiando comigo? Dormindo? É isso que você está fazendo nesses dias de pressão?
É isso que eu vou fazer nos dias em que me sobra tempo? Simplesmente dormir? De manhã, acordar tarde, dormir de tarde, dormir cedo e dormir? Ei, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. É tempo dele despertar a sua igreja, dele despertar as famílias. É tempo dele nos despertar, porque as cobranças que recebemos são para nos colocar no nível que ele deseja para a nossa vida. Aleluia! Aleluia! Getsemane é esse lugar em que Jesus cobra, mas já é um lugar de pressão. Jesus lança ainda mais pressão. Por que Jesus lança mais pressão? Porque pressão gera poder. Olhe para quem está perto de você e diga para ele: pressão gera poder. Você já sabe disso. Eu já sei disso. Então por que tanta resistência quando a pressão chega? Por que Getsemane é lugar de prensa? Talvez algumas pessoas não conheçam esse texto. Naquele lugar existia um jardim. E que jardim? Eu posso dizer para você que pisando na Terra Santa foi o lugar mais emocionante da minha vida. Depois do jardim do túmulo. Lugar onde Jesus foi colocado. O jardim de Getsemane foi o lugar que eu não queria sair. Era o lugar onde eu queria ficar e não queria mais conhecer nenhum outro lugar em Israel. Dobrar os meus joelhos naquele lugar e refletir sobre como Jesus se comportou ali e a maneira como Ele quer que eu me comporte no lugar da pressão gerou experiências muito especiais no meu coração. Ainda hoje eu peguei meu videozinho e fui relembrar do dia em que eu estive lá no Getsemane, em que o Senhor ministrou tanto a minha alma. Ei, querida, o Senhor está te levando para o seu Getsemane. Você precisa viver experiências novas com Ele. Você pode e você vai viver experiências maiores com Ele. Aceite a pressão. Porque, olha, se você sofrer a pressão, você não vai ceder à pressão. Gente que sofre pressão do alto de Deus, não cede às pressões do mundo, não cede às pressões diárias. E o pecado e o inferno o tempo todo vai te pressionar para te tirar do lugar da pressão de Deus. Em nome de Jesus, não resista, não ceda à pressão do mundo, mas seja rendido à pressão de Deus sobre a sua vida. Getsemane é um lugar onde Jesus foi pressionado pela rejeição. Ele mal termina de falar com os discípulos. Ele fala 3 vezes, volta 3 vezes, insistindo que eles deveriam vigiar. E ele então diz, olhe bem o que ele diz, o finalzinho do texto que nós lemos, 41. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem? Ainda descansam? Basta! Acabou! Chegou a hora! Ei, querido! O Getsemane, o lugar da pressão, o jardim, tinha um lugar específico, onde uma grande pedra era rolada em cima das azeitonas, das olivas, do fruto da oliveira. E na hora que aquela grande pedra era pressionada em cima daquelas azeitonas, o azeite puro era extraído. Mas o jardim todo era só pedra para pressionar as olivas? Não. Tinham lugares do jardim que eram só flores. Tinham lugares do jardim que tinha poço, água. Tinha lugares do jardim que tinham as árvores, as oliveiras. Mas tinha um lugar do jardim onde era o lugar exato da prensa. Qual é o nível que você está? Observando no lugar da pressão as flores? À beira da água do jardim? Ou você vai se submeter ao lugar central do Getsemane? O lugar da pedra rolando sobre as azeitonas para extrair o azeite. Nessa hora, eu queria que você pensasse e se colocasse como se você fosse a azeitona.
E Jesus é pressionado naquele lugar. E o que sai de Jesus? A oração dele revela o que sai dele. Há um salmo pregador, e para mim o melhor de todos os pregadores que já passou sobre essa terra, pastor Adevan. Ele dizia: quando você pega um tubo de creme dental e você pressiona e você aperta, gera pressão nele, o que sai? O que sai dele? Quando você pega um frasco de shampoo e você pressiona ele, o que sai dele? O que sai, querido? E quando Deus te aperta e te pressiona, o que sai de você? Getsêmani é lugar de pressão, mas você sabia que tem muita gente no Getsêmani que não se permite que Deus extraia azeite dele? Nessa hora, a hora de sair coisas preciosas, porque o Getsêmani é esse lugar de extração de coisas preciosas. Você está nesse lugar? Jesus quer extrair coisas valiosas de você e de mim, na hora da pressão. Nessa história, a cultura judaica, e lá em Israel eles comentam muito sobre isso, que existem também alguns níveis de extração de azeite, pelo menos 3, no lugar da prensa. 3 pesos diferentes. Um peso, quando passava e esmagava, extraía o mais puro azeite. Aquele azeite era tirado para consagrar reis, sacerdotes, e ali liberava-se o melhor de todos os azeites. Para remédios, era esse o azeite. Mas uma outra proporção de peso também era usado sobre essas mesmas olivas e azeitonas. E ali saía um segundo nível de azeite. Esse segundo nível de azeite, ele vai falar a respeito daquilo que servia para comer. Eles usavam para comida. Eles usavam para as lamparinas, para iluminar a casa, para iluminar o ambiente. Era o segundo nível do azeite. E o terceiro nível de extração de azeite era o azeite mais sujo. Era o azeite que não servia para muita coisa, a não ser para fazer sabão. Que tipo de azeite sai de você quando você é pressionado? O mais puro azeite? Teu coração está íntegro. Quando você recebe pressão do céu, você se mantém firme em santidade, você corresponde à pressão que Jesus coloca sobre você, e sai de você azeite puro para curar os feridos, para levantar os caídos, para estabelecer líderes. Sai de você azeite que alimenta, azeite que ilumina, ou simplesmente azeite para fazer sabão. A gente tem que refletir sobre que tipo de azeite eu estou gerando no meio da pressão. Deus deseja extrair o mais puro azeite da minha e da sua vida. Corresponda à pressão do céu nesses dias. Vai orar em vez de dormir. Jejua. Faz consagrações. É hora de você fazer voto a Deus. É hora de você ler um pouco mais a palavra. Nós repetimos tanto isso. É tempo de Deus me pressionar um pouco mais. E Ele vai fazer isso com você e comigo. Jesus foi pressionado. Ele foi rejeitado. Será que você pode pensar o que é ser rejeitado? Talvez você já se sentiu rejeitado por alguém. Será que é algo bom? É terrível ser rejeitado. Por uma pessoa, por duas. Jesus foi rejeitado pelos seus. O final dos versículos 42, eles se levantam e vão embora. E não fica ninguém, não sobra ninguém. Todo mundo vai embora. Todos rejeitam o mestre. Todos gritam, crucificam.
Se você acha que a pressão que você está vivendo é grande, porque você foi rejeitado por esposo, rejeitado por pai, rejeitado por mãe, rejeitado por patrões. Ah, querido, presta atenção. Jesus foi rejeitado por toda uma humanidade e ele conseguiu sair, deixar sair dele amor, perdão. Ele olhou com misericórdia. Ele gerou azeite puro na hora da pressão, da rejeição. Será que você se sente rejeitado? Jesus foi pressionado, foi traído. Lembra que eu comecei a falar que a oração de Jesus revela o coração dele na hora da pressão? Jesus então ora e pede: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Não deixe eu viver essa dor. Não permita que eu tenha que enfrentar tudo isso. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Olhe para o irmão que está perto de você e diga para ele: não seja como você quer. Não vai ser como você quer. Vai ser do jeito que Deus quer. Você precisa aprender a abrir o seu coração no Getsemane e se quebrantar. Se render à vontade de Deus. Jesus sofre pressão e se rende. O que é que você faz quando a pressão vem? Você se arma? Você acusa Deus? Você murmura? Você reclama? Ou você se rende e diz: seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha? Jesus até insistiu e fez essa oração 3 vezes. Mas as 3 vezes ele se rende. E por último, ele entende: não adianta. Eu preciso simplesmente me render. É hora de sofrer a pressão. E eu sei que vai valer a pena toda a pressão que eu vou enfrentar. E então, Jesus chama os discípulos: levantem-se, vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus foi pressionado pela traição. Você já foi traído? Você já se sentiu traído por amigos, por colegas, por esposo, esposa, pais? Talvez você tenha se sentido traída. Ei, querida, essa pressão não é para te matar. Essa pressão vai gerar um novo nível na sua vida. Jesus foi traído por aquele que ele amava, aquele que ele tinha escolhido para estar perto dele. Judas era um dos 12. Ele foi traído. Mas não foi só Judas que traiu Jesus. Toda a humanidade traiu Jesus. O peso dessa pressão era grandiosa. Jesus foi pressionado pela traição. Ele é pressionado quando ele é chamado de Beelzebu, na hora em que ele está libertando os endemoniados. Sabe aquela hora que você quer fazer o bem e as pessoas não entendem e começam a criticar? Você já recebeu pressão de críticas? Jesus também. Jesus recebeu a pressão de não ser acreditado pelos seus próprios familiares e cidadãos da sua terra. Jesus diz: o profeta não tem honra na sua própria casa. Você já se sentiu assim? Alguém que não foi acreditado pela sua própria casa, pela sua família? Isso é pressão. Jesus foi perseguido pelos religiosos. Você se sente perseguido? Jesus também foi. Ele foi criticado pelos mestres da lei. Ele foi ameaçado de morte. Como Jesus correspondeu? Como Jesus reagiu? Ele simplesmente suportou a pressão e não cedeu à pressão das críticas, à pressão da traição, à pressão da rejeição. Ele não cedeu às críticas tão terríveis, às ameaças, ao desprezo. Jesus não cedeu. É tempo de você aprender a sofrer as pressões necessárias para viver as exaltações preparadas e programadas no céu para você e para mim. É hora de você se render. Existem verdades de Deus para mim e para você. E eu quero te convidar agora a simplesmente se render e dizer para Ele: Senhor, eu me sinto pressionado.
Eu me sinto pressionada por tantas coisas. Que a prensa do Senhor, que está sendo permitida que passe sobre a minha vida, gere azeite, gere santidade, gere um coração quebrantado em nome de Jesus. Oh, aleluia. Tira a força humana que me impede de cair prostrado. Ó Pai amado, e fala na minha cara tuas verdades, que mesmo eu arrasado, eu vou continuar a te ouvir. Tira a força humana que me impede de cair prostrado. Ó Pai amado, e fala na minha cara tuas verdades, que mesmo eu arrasado, eu vou continuar a te ouvir. Eu vou continuar a te ouvir. Eu vou continuar a te ouvir. Ei, querido, olha o que o apóstolo Paulo fala sobre pressão. 2 Coríntios 4, versículo 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Por isso, não desanimamos. Ei, querido, não desanime no tempo da pressão. Getsemane não veio sobre você, nem sobre mim, nem sobre o Brasil, para nos destruir. Não! Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. Assim, fixemos os nossos olhos naquilo, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia, aleluia. Oh, amado Jesus, visita agora as famílias. Visita agora aqueles que se sentem pressionados. Talvez eles estejam vivendo o seu Getsemane, um lugar de pressão. Mas esse não é o lugar de morte. Esse não é o lugar do fim. Esse, na verdade, é o meio que o Senhor mesmo permitiu e permitirá que passemos, para que consigamos chegar aonde o Senhor quer nos levar. Oh, Pai, em nome de Jesus, sonda agora os corações, que as tuas verdades o alcancem. Tudo aquilo que ainda faz eles serem resistentes, tudo que ainda me faz resistente, seja quebrado em nós, em nome de Jesus. Oh, despedaça, Senhor, tudo que ainda nos faz ficar resistentes. Nós queremos simplesmente nos render à tua vontade. Queremos nos render ao som da tua voz. Queremos tirar os nossos olhos daquilo que vemos para aquilo que cremos, para aquilo que o Senhor realmente está projetando para nós. E essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar
como a glória que em nós há de ser revelado, se resistirmos, se formos correspondentes àquilo que o Senhor espera de nós na hora da pressão. Tira a força humana, Senhor. E não dá mais pra viver assim. Não dá mais pra fingir. Não dá. Faça essa oração, querido. Me torna uma porta aberta, escancarada pra ti. Pega o meu coração e desfaz todo nó. Vem, Senhor, esbagaça os caráteres. Meu caráter. Me Oh! reduz a pó. Sim, Senhor. Me reduz a pó. Não dá mais pra viver assim, não. Não dá mais pra fingir. Não dá mais não. Me torna uma porta aberta, escancarada pra ti. Eu quero te convidar a escancarar a porta do teu coração para Ele. Ele não está te levando para Getsêmanes para te deixar sozinho lá. Ele está te levando para ficar contigo, porque Ele atravessa todos os Getsêmanes conosco. Ele não leva os discípulos e abandona eles lá. Ele leva os discípulos para o Getsêmane e Ele fica com eles lá. É hora de você abrir a porta do teu coração e convidar o Senhor Jesus. Seja Senhor, seja o meu Salvador. Governa os meus dias, governa os meus pensamentos, invade a minha história, apaga o meu passado e me ensina, Senhor, a suportar as pressões. Me ensina a ser provado e aprovado por Ti. Em nome de Jesus, que você seja preparado para uma nova etapa na sua vida. Uma etapa de filho, uma etapa de alguém que experimenta intimidade com Ele, relacionamento com Ele. Em nome de Jesus, faça uma decisão hoje de nunca mais ser o mesmo, nunca mais viver a mesma vida, nunca mais reclamar das pressões, nunca mais. Seja grato, agradecido na autoridade do nome de Jesus. Ore comigo, convidando para ser seu Senhor e seu Salvador. Senhor, invade o meu coração, perdoa o meu passado de maldição, apaga os meus pecados. Senhor, toda e qualquer reclamação que saía dos meus lábios, que o Senhor apague, que o Senhor arranque, toda resistência em mim seja desfeita. Eu me rendo ao teu querer, eu me rendo nesse tempo de pressão aos teus projetos supremos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Oh Pai amado, e fala na minha cara tuas verdades, que mesmo eu azado, eu vou continuar a te ouvir, eu vou continuar a te ouvir, eu vou continuar a te ouvir. Aleluia. Continue ouvindo a voz do Senhor. Eu quero te convidar nessa hora, famílias, a estenderem as suas mãos. Eu quero te abençoar. Eu sei que você recebeu essa palavra, que o Espírito Santo mesmo vai convencer a mim e a você para correspondermos nesse tempo de pressão à expectativa do coração de Deus para você e para mim. Estenda a sua mão, querido, querida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo
Fique na paz do Senhor Jesus.